Boa noite, Shalom de Deus. Boa noite, pastor Renato, pastor Maico. Boa noite. Bom dia àqueles que estão nos acompanhando, que vão assistir, né? Seja em tempo, fora do tempo, que seja, né, um bate-papo, uma mesa que possa trazer luz, possa trazer direcionamento na vida de todos nós, né? Nós somos uma geração tão ocupada, tão preocupada, tão cheia de coisas, e nós precisamos parar para ouvir um direcionamento, pensar a respeito de determinados assuntos. E hoje nós estamos trazendo na mesa, né, uma cultura, uma linguagem que vem com a modernidade chamada performance, né? Nós vemos pelo número de academia que tem hoje, né? Tem mais academia do que bar, boteco, restaurante, performance, né? Performance do corpo, da saúde, seja o que for, né? Coaching está na moda, as igrejas também, e tudo vem com essa linguagem, isso nós precisamos muito cuidado. Eu quero basear aqui para nós aqui, que nós precisamos tomar cuidado, porque Deus nos fez com o propósito de depender dele como filhos, né? O desejo de um pai é que um filho, não importa se tem 70, 80 anos, vai fazer um negócio e consulta o pai, né? Pai, o que você acha? Posso fazer? Sua experiência. E Jesus, em João 15, o apóstolo do amor, ele fala da videira e dos ramos, e ele diz assim, olha, eu sou a videira, vocês são o ramo. E ele encerra dizendo assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Isso dá um nó na gente. Mas quando a gente olha para a árvore, se um galho tiver cortado da árvore, ele pode continuar verdinho por um tempo. Tem a aparência que está vivo, tem a aparência, pode ter uns frutinhos de pendurado, lá vai durar uns dias, mas vai secar e vai morrer. E isso fala de performance, fala de aparência. Se a performance que eu quero, ela não foi construída dentro de mim só do lado de fora, vai secar, e principalmente se não foi com a bênção de Deus, com a intenção de saber que é Ele que está me capacitando e provendo na minha vida, né? Então, diante disso, nós vamos abordar esse assunto na mesa hoje. Estamos passando aqui, nós vamos fazer um bate-bola aqui, né? Um ping-pong, um fala, o outro fala, um pondera, o outro pondera. Então, estou passando para o pastor Maico, pastor Renato, fazer as considerações e nós vamos conversando a respeito. Tudo bem? Ótimo. Bora. Nós não tem como não pensar num atleta, né? Quando a gente fala de performance. Exato. Né? No final, todos estão procurando o primeiro lugar. Quer ganhar. Todos. E aí, vamos falar de novo, né? Do atleta, ele se esforça, às vezes, o ano todo para que ele corra 100 metros, uma corrida de 100 metros. Exato. Mas ele se preparou para que ele, então, corresse esses 100 metros e chegasse em primeiro lugar. E paga um preço por isso. E isso é performance, né? A gente se prepara, né, para que a gente chegue em primeiro lugar, para que a gente alcance o nosso objetivo, aquilo que Deus colocou em nosso coração, né? Eu não sou atleta, mas eu faço um planejamento de produtividade, o que eu quero conquistar, as metas. Chega no final do ano, nós aqui na igreja nós fazemos, olha, nós temos um plano de vida, como é que é próximo ano. Qual que é o nome? Eu falei projeto de vida, falei plano. É projeto de vida para o próximo ano. A gente vai lá e desenha o projeto. Aonde eu quero chegar nesse período de um ano? E aí eu preciso então fazer como um atleta, voltando no atleta, preciso me preparar. Eu preciso, né, fazer com que chegue lá no final, eu tenha o resultado e eu chegue lá no primeiro lugar. Né? Então, performance é isso, a gente ter um planejamento para que no final a gente chegue aonde a gente deseja chegar. Exatamente. Agora, por que é errado ter a performance? Ou a qual olhar que a performance é errado? E é isso que nós vamos discutir. Exatamente. Né? Tirar o foco por que é errado ter performance ou porque é certo ter a performance, né? Nós vamos colocar um foco agora dentro da palavra de Deus. E quais os cuidados, né? Quais os cuidados que nós temos que ter e por que nós temos que ter esses cuidados. E isso encaixa muito no que Salomão escreveu. O homem pode fazer planos, o homem pode buscar performance, mas a resposta certa, eu preciso do aval do sim do Senhor. Entendeu? Não tem problema.
Né? Você traça... O que nós fazemos na virada do ano? Você não escreve tudo, desenha tudo, mas nós consagramos no altar. O Senhor está aqui. Se precisar corrigir uma rota, corrige, né? Coloca descanso no meu coração, aumenta a minha fé. Então nós precisamos, porque a performance só no natural era só comida da terra. Mas Jesus falou assim, não só de pão viverá o homem. Então eu preciso do espiritual, preciso da direção de Deus, do abono de Deus. O senhor tem falado aqui no altar, né? Enquanto está lavando louça, enquanto está dirigindo, enquanto isso, você está fazendo tudo em adoração. É um culto. Em um culto de adoração. Enquanto está fazendo, e aí é isso que nós queremos colocar, né? Esse é o cerne do que nós vamos discutir aqui e falar sobre isso. Aonde está o nosso coração? Exatamente. Enquanto nós estamos fazendo todas as coisas que nós precisamos fazer, o pastor Maicon lá na fábrica, o pastor Humberto aqui como ministério, eu como corretor, enquanto eu estou fazendo para a glória de Deus? Aonde está o meu coração? Exatamente. Ou eu estou fazendo por pura e mera vaidade? Né? E esse é o ponto que nós vamos colocar aqui, porque é uma linha bem fina. Pastor Mike falou, isso aí é muito fininha. É uma linha de retróis ali, ó. Você acha que está de um lado e está do outro. É bem isso. Eu vou comentar nessa parte, eu quero trazer na linha da performance. Eu estava vendo um vídeo esses dias do... Cara, eu esqueci o nome dele, que ele vende carro importado. Ele tá aparecendo toda hora agora, o Tecar. Ele tá vendendo carro importado e ele tá aparecendo toda hora agora na coisa. Falando nessa linha da performance, na nossa sociedade hoje, o pré-julgamento visual das pessoas está muito alto. Então, ali num vídeo dele, essa semana que eu vi, não sei se foi gravado essa semana ou foi semana passada, ele fala plenamente de 2 funcionários dele. E ele coloca os 2 funcionários, está na mesma loja, tem a mesma ferramenta, um tem e o outro tem. Mesma oportunidade, mesmo local, tudo no mesmo horário de trabalho. Qual que é a diferença? Um estava andando numa BMW mais atual e o outro estava andando num Voyage. Aí a hora que ele chega nas empresas para vender, ou apresentar, ou vai buscar um pretendente de comprar um carro importado, faz diferença. Ele tem a validação automática e o outro não tem a validação automática. Não tem crédito. Por quê? Porque a sociedade hoje atual, cada vez mais ela traz esse ímpeto. E essa é a linha tênue que eu falo que a gente vive hoje nesses dias. Porque quando nós partimos do ponto principal, do status, eu vou pegar o melhor carro para me ter mais oportunidades. Você vai ter? Vai. Só que até onde isso não vai corromper seu coração. E vai ser peso. Cansar. É isso. Porque você fica insaciável. Sem Deus você fica insaciável. Cada vez você quer mais. E aí você começa a trabalhar para manter uma aparência cada vez mais alta. Isso. Aí nós chegamos num ponto. Esse é um ponto que... Fazer ou não fazer? Não, é importante a gente refletir o quanto que nós estamos buscando a aprovação do outro. Ele é importantíssimo esse ponto, né? Porque nós estamos vivendo um tempo de muitas aparências. Às vezes as pessoas estão vendendo uma aparência ali na internet, mas o carro é emprestado, a casa que fez o vídeo é emprestado. Financiou em 100 meses. A gente acha que a pessoa está prosperando pelas coisas que a pessoa mostra. Só por aparência. Né? E a gente não sabe se aquilo realmente é real ou não é real. E às vezes a gente deseja aquela performance. E aí, eu quero fazer, mas por que eu quero fazer? É aí a intenção do coração que nós estamos falando. Eu quero fazer porque eu quero ser melhor do que o pastor Maicon, quero ser melhor que o pastor Humberto, quero provar para todo mundo que eu sou bom, ou eu quero fazer porque é uma autorrealização? Ou seja, eu quero provar para todo mundo, ou eu quero provar para mim mesmo? Aonde está o meu coração? E trazer esse conforto, é o ponto, né? que nós estamos... Bem-estar para a família é o propósito. Agora, se for só para competir,
aí tá desfocado. Aí o coração está enganoso. Está enganoso. Aí o coração do homem é enganoso e você acha que você está fazendo bem e você está cavando um buraco, porque você não tem, às vezes, habilidade, você não tem, às vezes, capacidade, às vezes não é para você. O que é para o Maicon, às vezes, não é para o Humberto, o que é para o Humberto não é para o Renato, e assim, o que é para mim não é para vocês. E às vezes a gente quer viver a vida do outro, e a gente se compara, e essa comparação com a vida do outro é o que está destruindo muitas pessoas e muitos lares. Porque muitas vezes aquilo que está na internet não é realidade. É uma destruição muito sutil e devagar e, sabe, ela vem assim sorrateira, porque é gradativa, né? Eu vou cedendo, eu quero imitar, eu quero copiar, eu quero competir, eu quero fazer também. Aí eu invento uma outra coisa, uma outra moda e isso cansa. Isso está ficando uma geração muito cansada, muito fadigada, porque você mostrar o que não tem base pesa muito. É porque às vezes a pessoa está fazendo o que não foi chamada para fazer. Ou que não pode. Mas ela quer fazer para mostrar para outra pessoa que ela é capaz também de fazer. Né? Eu às vezes falo sobre isso, que nós somos uma pecinha de quebra-cabeça. E cada um de nós tem o seu lugar. Se eu for para o lugar do Humberto, eu não vou encaixar. Se eu for para o lugar do Michael, eu não vou encaixar. Exato. Eu tenho o meu lugar para encaixar. E no final... E ali você tem que ter o melhor performance. Todos vão fazer sentido. Todas as peças fazem sentido quando elas encaixam no lugar correto. Se a peça estiver encaixada no lugar errado, ela não vai fazer sentido para a imagem final. Eu acho que Paulo, é claro que ali ele está falando especificamente da ceia, né? Ele fala assim, para o homem, examine-se o homem a si mesmo. E coma, ele está falando da ceia. Mas nós podemos aplicar na nossa vida. Examine-se o homem a si mesmo e faça. Examina. É o que você falou, você está fazendo para competir, para mostrar, porque Jesus condenou a figueira, porque a figueira estava mostrando que ia ter fruto. Toda... né? Cheia de folha, verdinha. Jesus falou, nossa, aqui é igual mata minha fome. Chegou lá, não tinha nada, seca, não tinha um fruto. Então, eu preciso saber por que eu estou fazendo. Né? Então, examine-se o homem a si mesmo. E o que eu estou fazendo para mim, eu não posso fazer em você. Porque é você que faz, cada um que faz em si. E aí cometemos um outro erro, eu julgo. Aí eu não consigo, eu julgo que você está fazendo sem poder, por aparência. É muito confuso o negócio, é muito. É porque quando você está... A cultura nossa aqui não é de apontar, mas a gente questiona algumas coisas. Mas, assim, a gente pega alguns relatos que eu já ouvi falar dos Estados Unidos. O próprio vizinho vê quando a performance daquela pessoa está sobressaindo fora do padrão. Ele liga para a Receita. Ele fala, olha, dá uma bisbilhotada aí, porque talvez não tá legal. O cara ganha 10 bolinhas e está vivendo com 20. Isso. Aqui nós não somos assim. Eu não aqui eu quero fazer igual ele. Eu quero aprender o que você tá fazendo aí. O que eu quero ganhar as 10 bolinhas também. Não importa se é melhorar, eu vou fazer. Entendeu? Então aí que tá, o coração da gente tem que estar firmado na rocha. Porque esse é o ponto que mais domina a sociedade hoje. Não adianta. E hoje a questão da internet, do e-commerce, ele veio de uma forma que ele está mudando totalmente a estrutura hoje nos lares. Tinha pessoas que eram improváveis há tempos atrás que estão tendo resultados extraordinários na internet. Sim. Pessoas que... sei lá, aquele ali não vai virar nada. E o cara tá top esforçou menos, trabalhou menos, estudou menos e tá lá no topo. Tem exceções? Tem exceções. Mas... boa parte aconteceu isso. Tem algumas pessoas que eu conheço dessa forma. Então, nem sempre as pessoas vivem de aparência. Mas hoje, a sociedade exige você viver de aparência para ter melhores resultados. Ela te põe um julgo ali, né? Que é o peso que você está falando. Ela te põe aquele julgo de peso para você...
se eu não tiver um carro do ano, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, as pessoas não vão me olhar com bons olhos. E não é assim. Se a gente pegar no fundo aqui, tem uma coisinha que eu quero deixar mais pro final aqui, porque é um tapa na cara de cada empresário e de cada pessoa que busca alta performance em negociações. Ela dá uma rasteira. E assim, o problema é o que porque envolve tudo, né? O problema é o que às vezes nós, sem perceber, nós acabamos levando isso para dentro de casa, né? O que a gente vê hoje? Tem famílias que têm jovens que estão numa idade difícil, 12, 13, 14 anos, e que a gente escuta relatos que, às vezes, dependendo da condição da família, não quer levar um amigo em casa, porque a aparência não é legal, no padrão das amigas. O papai não pode ir na escola levar de carro, porque o carro é velho. Entendeu? Então, isso é muito, muito pesado. Muito. E agora, é uma realidade. Agora, como lidar com isso? Porque o que a gente vê na internet hoje? Acontece com você, comigo, com todos nós. Cara, a hora que você vê, você está aqui, metade do ano, a possibilidade de você ir numa praia, talvez no final do ano, e olha lá se tiver condição. Você está trabalhando para isso. Um exemplo. Aí você vê, plena quarta-feira, um amigo seu, alguém que você conhece, foto na praia, dia de semana, regalado, e você vê lá no store, tá lá, poxa, ó, comicha, o negócio parece que você perdeu, parece que você ficou para trás. Peraí, que tem uma coisa errada comigo aí. A telinha e a velocidade da informação hoje adoeceu muitas pessoas. Isso. E você sabe o que é pior? A gente não sabe nem se aquela foto é da agora. Pode ser do ano passado. Sinceridade, toda viagem minha que eu faço, eu não posto durante a viagem, eu posto depois. É um princípio meu, eu não gosto de postar. A minha esposa, minhas filhas, elas postam imediato, né? Padrão. Mas eu não gosto, eu deixo para postar. Não, mas quando você manda para sua rede de amigo, família, tudo bem. O problema é que às vezes um que não convive com você, e aquilo desperta, né? Você pode estar provocando uma inveja, um ciúme, né? Ele pode entrar num parafuso, poxa, eu trabalho demais e não sobra, não vou. O cara foi semana passada, tá de novo. Que performance é essa? É isso aí. Aí nós entramos naquela pergunta: o que ele tá fazendo para ganhar esse tanto de dinheiro? Eu quero descobrir essas bolinhas aí também. Eu quero aprender como é que eu ganho essas bolinhas. Por que ele tá indo viajar tanto? E teve uma vez, pastor, que você tá falando, eu tô aqui pensando. Eu tinha um corretor que ele sempre postava viagem para Caldas Novas. Viagem para Caldas Novas, viagem para Caldas Novas. Não era a mesma, não. Eu falei, gente do céu, mas não é possível, né? Que esse sujeito viaja tanto para Caldas Novas assim. Às vezes o mercado não tava bom e ele lá, né? E pá, foto na piscina, foto, sei o quê. Aí um dia eu tomei coragem, né? Eu tava fazendo negócio com ele. Falei, ô fulano, fala para mim. Cara, você tem apartamento lá, você tem parente, como é que você faz para viajar desse tanto para Caldas Novas? Porque parece que esse final de semana você foi, o outro você foi, é como se fosse daqui em Ribeirão, né? E você viaja sempre para lá. Aí ele falou, não, porque a gente trabalha aqui, tem uns clientes que tem apartamento lá, a gente faz locação de temporada. E às vezes vaga. São vários clientes, ele fala assim, tá desocupado se você quiser ir, e eu monto no carro aqui e vou embora. Não paga nada, né? Só não viagem. Vou pagar. Aí o que eu faço, Renato? Eu levo uma caixa de isopor, faço uma compra aqui no cartão, levo várias coisas para as crianças, levo bebida, levo tudo daqui. Chego lá e falo para os meninos, nós vamos no clube, vocês não me pedem nenhuma coxinha. Só que na foto ninguém sabe. E aí, assim, eu falei assim, entendi. Então, quer dizer, você gastou a gasolina para ir e comprou aqui no cartão e tá luxando. Mas lá Mas quem tá vendo? Quem tá vendo, eu falei, Gema, não é possível. Que performance é essa aí?
cara faz a mesma coisa que eu, trabalha no mesmo ramo que eu, e ele vai todo final de semana, e isso sem nenhum tipo de inveja. Eu falei para ele na amizade mesmo, falei, cara, como é que faz? Você tem casa lá, e o que você faz para você estar sempre indo, né? A gente custa aí uma vez a cada 6 meses, 2 vezes por ano, uma vez por ano, né? E você vai sempre para lá. Aí ele me contou, tirou o peso, né? Você fala assim, Claro. não é assim, né? Tem que ter um caminho, né? Tem. Aí eu tive coragem de perguntar e ele contou, né? Exatamente. Que era desse jeito. Mas, enfim, se tivesse que pagar tudo, o mérito dele também. Ué. É que eu tive a oportunidade de conversar e ele me contou o jeito que ele ia, né? De que forma que ele fazia. Mas a gente precisa ter essa percepção, né? Que às vezes a gente acha que o outro tá a grama do vizinho, o pastor Andresa pregou sobre isso domingo, né? Parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. Não, lá não precisa nem aparar. Né, do que a nossa. Já está sempre aparada. E às vezes, a grama do vizinho não é que ela tá verde, ele pintou de verde. Eu vi um vídeo, né? Também a gente vê muita coisa dos Estados Unidos e tal. E aí o cara vai lá com um jatinho de tinta. De bola hoje. E às vezes não é que tá verde, ele pintou a grama, né? E aí você tá achando que a grama tá mais verde e na verdade não tá. Tá igual a tua, ele só pintou a grama, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da comparação com o outro, né? Olha, eu acho que a receita que nós podemos trazer para nós e estamos compartilhando aqui na mesa para todos que estão assistindo, que vão ver, é o conselho, né? Guarda o teu coração. Ele é a saída da vida, a fonte. Guarda. Porque é o que você está contando. Você imagina e aquilo já traz inveja, vários sentimentos ali. E você pode entrar em depressão, cara. Acho que é Provérbios 23:7, se eu não estiver enganado. Assim como a sua alma imagina, assim será. Né? E às vezes a gente fica... Não, você viu ali, você já imaginou, perdi. Tô para trás. Mas, não é possível, fulano faz a mesma coisa, mas como que, né? Eu não cheguei... Mas a gente está aqui falando sobre identidade, né? Ao invés de você ficar se comparando com o outro, qual que é a sua identidade em Deus? Porque o talento que o pastor Maico tem, o talento que o pastor Humberto tem, talvez não seja o mesmo talento que eu tenho, né? E talvez o talento que eu tenho não seja o mesmo de vocês. Qual é a identidade de cada um? Essa é a mensagem. Não se compare com o outro, porque tem coisas que é para você e não é para o outro, e tem coisas que é para o outro e não é para você. Né? Tem coisas que tem pessoas que vai ter muita habilidade em liderança. Não, e Deus dá um antídoto. Vai ter 100 pessoas, né, trabalhando. Tem gente que vai ter 10, tem gente que vai ter 1 e tem gente que não vai ter nenhum. Então, e Deus dá um antídoto contra o orgulho, a intenção do coração, inveja, ciúme, na parábola que Jesus contou dos talentos. Deu 5 para um, 2 para o outro, 1 para o outro. Segundo a capacidade que Deus e o propósito que ele tem na vida de cada um. E nenhum ganhou mais. Só que o que ganhou 5 tem que produzir quanto? 5. O que ganhou 2 tem que produzir quantos? 2. O que ganhou 1 vai produzir 1, segundo a capacidade. O problema é que o que tem 1 tem 2, olha o que tem 5, perdi. Porque ele está performando mais. Então, por isso que a escritura, o espiritual, quando você ouve Deus, a nossa identidade, então, é revelada. E aí aquilo me satisfaz, porque eu me realizo com 2. Igual você se realiza com 5. Igual o outro se realiza com 1. Não é verdade? Isso aí. Aqui vamos pôr uma pimentinha no negócio. Pode jogar. Quando Jesus usou alta performance? Vamos lá. Jesus usou alta performance? A resposta curta é: Jesus nunca correu atrás de performance. Nunca. Mas o resultado dele foram o maior da história. Mas ele nunca buscou. O paradoxo de Jesus aqui, para mim e para você, nessa noite que nós estamos falando sobre isso. Ele dormiu no barco durante a tempestade, enquanto todos estavam em pânico. E por que nós não buscamos essa performance? Dormir na doído, tempestade. É doído. É doído. A hora que você nós tá quer ali na copiar luta, o cara ali que tem empresa, muito dinheiro, mas não quer ali, copiar, rapaz, na guerra. Olha pra você ver a outra parte, outro paradoxo de Jesus.
Ele se afastava das multidões para orar, quando todos procuravam. Olha que performance. Aliás, todo milagre que Jesus fez, ele não orou para o milagre acontecer, ele só estendia, porque ele ganhava antes, ele já ganhava na oração. Performance, mas em silêncio, no oculto, não era para aparecer. E algo que nós não vemos por esse ângulo. Ó, a outra parte. Ele recusou ser feito rei após os milagres dos pães, a multiplicação dos pães. E ele lavou os pés dos servos. Humilde, possível. Então, a hora que a gente parte para o ponto da lógica de como Jesus cuidava, e ele não buscou performance, e eu acho que eu, o pastor Michael, o pastor Humberto, o pastor Renato, nós podemos concordar numa coisa só. Eu acredito que sem usar performance, ele ainda foi o maior da história. Tem uma passagem que essa é para dar o nome mesmo na cabeça dos pescadores. Eles saíram para pescar, Jesus não foi, não. Mas quando eles voltam com os peixes, Jesus já está com o peixe pronto, esperando eles na praia. Na areia. Aonde que arrumou? Aonde veio aquele peixe? Então, Ele não tinha vara, não tinha barco, tinha rede. Não, eu fico pensando, tem umas histórias na Bíblia, eles foram pescar. A hora que eles voltam com os peixes, Jesus já está com o peixe pronto, esperando eles para comer, assadinho, prontinho, com pão. Falou, não, gente, vem cá, vamos Brasa comer. acesa. Eu fico imaginando a cara deles. Oh, mas onde você pegou Eles peixe? foi trabalhar, ué. Aonde você pegou peixe, né? Como é que você pegou peixe? Você é pescador agora, né? E sei lá quantas perguntas, né? Eles podiam falar, né? Mas dentro desse assunto, né, claro, tem inúmeros textos e todos vão pautar, vão nos trazer uma blindagem, né, se a gente entender isso. Jesus dizia assim, olha, ele fazia um milagre, ó, vai, não conte para ninguém. Ó, que sua mão direita fazer, a esquerda não precisa saber, sabe? Porque ele sabia que essa performance, ela florescer, sabe? A mesma coisa. Quer ver? Pastor Renato começa a estar pregando. E aí, ele desce da tribuna, tapinha nas costas, pastor, mas hoje foi tremendo, não sei o quê. Cara, se você não vigiar, agora amanhã você está do lado direito de Deus, do trono. Né? Nós tivemos uns 20 anos atrás, foi um dos primeiros congressos proféticos no Brasil, lá na Lagoinha, na época que a Lagoinha era só em Belo Horizonte, não era Churchill, era a Lagoinha do Márcio Valadão. E a Ana Paula estava começando diante do trono. E umas 8.000 pessoas nas galerias embaixo. E veio René Terranova, Cindy Jacobs dos Estados Unidos, Silas Malafaia, todo mundo lá, Jorge Linhares, e o povo, né? De noite parecia que tinha luz acesa, né? Tanto celular. Teve um intervalo. Tinha as barraquinhas, todo mundo tinha livro, né? As editoras deles, e pegava e cercava eles no corredor para dar autógrafo. Acabou o intervalo, voltou a Ana Paula, pegou o microfone. Eu queria pedir algo para vocês. Cara, é o que você falou aqui lá, um chute nas duas canelas. Vocês guardam o celular, desliga. E se comprar livro, não pede autógrafo. Não é por causa de vocês, é por causa de nós. Nós vamos achar que nós é que fez, nós é que está merecendo um aplauso, e é tudo para ele. Então, sabe, nós não vamos saber lidar com essa vaidade. Isso vai encher a gente que vai perder o propósito. Cara, aquilo lá foi impactante. E é o cuidado que precisa ter. É o que a Salomão fala, né? No final, tudo é vaidade, né? Como é que tá? Onde está seu coração? Você está querendo fazer para mostrar para o outro que você é melhor? Ou você está fazendo para a glória de Deus? Isso. Esse é o ponto. Né? Porque se a gente pegar, como a gente estava falando, que a cultura, a lógica de Jesus era inversa à performance, a cultura da performance hoje, na sociedade, ela nos faz forçar, apareça mais. E a lógica de Jesus para isso, para hoje, não é para amanhã, é para hoje. Não faça as obras para ser visto, em Mateus 6:1. Aí você pega
Cultura da performance. Para hoje. Produza mais. A de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Jó 15:5. Então. E aí vai pegando uma, a hora que você vai comparando cada uma nessas partes. Ele está autorizando você ter um performance, mas com o propósito alinhado. Com o propósito alinhado. E se a partir do momento, se você... Como que o que a gente estava discutindo antes aqui. Eu posso ter uma alta performance hoje? Posso. Pode. E como que você vai se policiar nisso? Sem Deus você vai se perder. Sem Deus você vai se perder. E a segunda opção, você tem que ter uma pessoa ali para te puxar. Para te puxar e outra para te orientar, te cercar. Te cercar. Entendeu? E você tem que saber escutar. Porque a montanha é difícil de subir, você precisa de alguém para ajudar. E para não despencar de lá, precisa de um para te cercar. Porque a vaidade e o orgulho te derruba. Entendeu? E se você, a partir do momento que você se posicionou, que tem uma pessoa que você vai escutar, e a partir do momento que você não está escutando mais essa pessoa, você já saiu do propósito. Tem o Thiago Brunet, que é famoso, né? Todo mundo conhece. Ele fala que não são todas as pessoas que podem dar conselho para você. Não. Dentro daquilo que você está falando agora, eu me lembrei disso, né? Não. Você não é qualquer um que pode te dar conselho. Não é qualquer um que você pode abrir o teu coração, né? E aí não é à toa, ele escreveu um livro sobre pessoas, né? O Thiago Brunet. E ele fala que você tem que ter as pessoas certas para você poder abrir o seu coração, as pessoas certas para você ouvir um conselho, que não é qualquer um que pode... Não. Você não pode seguir o conselho de qualquer um. E aí hoje ele está cercado de pessoas, né, que podem dar bons conselhos para ele e ele então tomar decisões. Por exemplo, ele fala, se eu vou tomar uma decisão de finanças, eu tenho que procurar quem é de finanças. O seu celular está... Se eu vou procurar alguém para ministério, eu tenho que ter alguém do ministério, né? Então não é qualquer um. Não. Isso é uma frase que eu implementei, né? Pessoas precisam de pessoas, mas não é de qualquer pessoa que a gente precisa, né? Eu não estou com dor de dente, vou procurar um borracheiro. Se eu estou com dor de dente, tem que procurar um dentista. Eu não furei o pneu do carro e vou procurar um dentista, porque eu tenho que procurar um borracheiro. Ele não vai... Né? Então, gente precisa de gente, mas não é qualquer gente. Então, a gente precisa de conselho o tempo todo, mas precisa estar cercado de pessoas o tempo todo que nos entendem ou que entendem do assunto ao qual a gente está conversando. Exatamente. E o cuidado que a gente tem que tomar nessa posição é o seguinte: a gente precisa ter uma pessoa para gente escutar, para a gente ser afiado ali a navalha. Só que essa questão é muito importante, porque não é qualquer um mesmo. Por que não pode ser qualquer um? Primeiro você tem que saber da vida daquela pessoa. Se ela é íntegra, se os princípios são seguidos. Porque se você abrir o seu coração para qualquer pessoa, você vai ser pior. Maior exemplo. Eu vou, igual nós citamos no começo aqui. Cara, o cara tá andando de carro importado. O cara tá progredindo na vida. Se você usar esse padrão de hoje, eu vou ser sincero, provavelmente você vai se frustrar muito. Você quer ver algo que a gente não pensa? Há um tempo atrás, veiculou, não sei se vocês viram, um vídeo, um cara saindo de uma concessionária, um cara bem de vida, rico, e ele saiu, tinha acabado de comprar um carro importado aí de mais de 1 milhão. E ele sai, logo ele para no farol. E tem esses questionador, né? O cara aproveitou, chegou na janela do carro dele e falou assim, bonito, né? Enquanto muita gente passando fome, você esbanja dinheiro para comprar um carro desse valor, dá para comprar 10 carros, beneficiar 10 pessoas, não sei o quê, e falou um monte de coisa para ele. E não deixa de ser verdade. O cara calmo, tranquilo, eu não esqueço disso. O cara falou para ele, pois é, mas você sabe que eu estou cumprindo um propósito também. Você já pensou a comissão que esse vendedor ganhou? Ele vai sustentar a família dele, pagar a faculdade do filho, quanto tempo? Você já pensou o lucro que se essa concessionária não vende um carro no mês, como é que ele mantém a concessionária? E foi falando dos benefícios
Porque ele está num outro nível de consumo e que ele abastece toda uma cadeia e alimenta as pessoas que vivem dali. E o cara foi ficando miudinho, murchinho, porque ele queria só atacar pedra, ele quis mostrar o outro lado da moeda. Né? E é uma verdade. Ele falou, olha, o cara que vendeu e que ganhou essa comissão, cara, ele vai poder pagar uma boa faculdade para os filhos dele. E eu fui o canal. Por quê? Porque o cara estava olhando com ciúme. Ele estava, né, afrontando. Inveja. Né? E querendo pôr ele... Porque se todo mundo ficar aqui, ó, então não vai fazer carro caro. Não é verdade? Agora, o Mike falou um negócio de... Você falando de conselheiro, né? Escolher, não é ouvir todo mundo. Quem sofre muito com isso é jogador de futebol e artista, né? Os que perdem dinheiro, os que perdem imagem, os que ficam no fundo do poço é o que está em volta. Apodrece, derruba, sabe? Saqueia. Conselheiro que está em volta. Por isso, ter o cuidado, principalmente, ter os cuidados principais, né? Quem escolher, quem está à volta. Saber que aquelas pessoas que pagou o preço desde o começo com você, é as pessoas que mais valorizam. Aquelas pessoas que estão do seu lado, a sua esposa, sua casa, seus filhos. Essas são as pessoas que importam. Essas são as pessoas que você tem que escutar. Em primeiro lugar. Exatamente. Se você não escuta em casa, você vai pagar para um de fora para você escutar? É Exatamente. Isso que a gente tem que pôr na balança. Exatamente. Bom, filtre a intenção. Né? Sempre que você for fazer alguma coisa, eu estou fazendo isso para provar alguma coisa para alguém ou eu preciso fazer isso porque traz benefício, porque eu tenho um propósito, porque eu estou cumprindo o meu propósito. Né? Filtre a intenção. Então, a gente precisa pensar a respeito disso. Filtre a intenção. Pratique a pausa. O que é praticar a pausa? Antes de tomar a decisão, antes de sair falando, antes de acusar, de apontar, né? Não responda imediatamente sobre o efeito da raiva ou da vergonha. Respire e avalie o teor do que foi dito. Né? Respira fundo. Avalia o que está sendo dito. Pesquisa primeiro, né? E uma chave preciosa para nós. Mantenha o foco no propósito. Mantenha o foco no propósito. Fique firme naquilo que Deus chamou você para fazer, independente do barulho ou dos aplausos ao redor. Identifique o que Deus te chamou para fazer. Deus chamou você para fazer tal coisa, como Noé, por exemplo. Todo mundo tirava sarro. Não chove, Noé. Você está fazendo no monte. Não importa se todo mundo ao redor está criticando ou se está aplaudindo. Exatamente. Importa que ele vai cumprir o propósito daquilo que Deus colocou no coração dele. Então, mantenha o foco no propósito. Se Noé parasse, porque ele estava ouvindo o conselho de todo mundo, chegava o tempo da chuva e ele não tinha cumprido o propósito. Eu acho que não tem problema nenhum, né? Igual eu falei, o medo. O medo tem o lado bom, tem o lado ruim. A performance também. Depende da intenção. E como que eu balizo isso? Eu quero ter uma performance dentro do propósito que Deus tem para minha vida. Acabou. Sabe? Amanhã eu quero ser melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que hoje, quero alcançar o topo, quero ter algo, quero ter meta, no propósito que Deus tem para minha vida. Não tem problema nenhum. E aí nada, né, eu não estou fazendo para provar, não estou fazendo para provocar. O grande problema é que, como o mundo ele vive da árvore do conhecimento do bem e do mal, performance é bem? É bem. É motivadora, é necessária, é interessante, senão você fica acomodado, parado, então é do bem. Mas como é da árvore do bem e do mal, tem o mal. Não contamina o coração. Não tem. O cara inventou dinamite, é bom? É bom, mas mata. Usa os dois lados. Você tem uma faca, ela prepara o alimento, mas mata também. Então não tem neutro. A performance é a mesma coisa, o medo é a mesma coisa, sabe? A raiva. Você tem que ter hora que você tem que
Se você não pegar um negócio com raiva, cara... Ó, vou te falar uma coisa. Um pedreiro, quem está numa obra, descarregar um caminhão de cimento, a partir do 10º saco, se ele não for com raiva, ele não pega, não. Ele tem que ir com muita raiva. Raiva que está ganhando pouco, raiva do que está fazendo. Aí, se ele for no amorzinho, ele volta para casa. Ou tem que ter um propósito definido, né? Mas com raiva, viu? Oh, não é fácil, não. Esses dias, para quebrar o gelo, né? Perguntaram: você trabalha com o quê? Não foi para mim, lógico, coisa de internet. Perguntaram para uma pessoa: você trabalha com o quê? Eu trabalho com raiva, com vontade de ficar em casa na minha cama. Tá certo. Você trabalha com o quê? Era para ele falar a profissão dele, né? Eu trabalho com raiva, eu trabalho com vontade. Mas a raiva tira da cama. Leva ele. Mas eu trabalho. Ele enfrenta o leão. Porque está escrito em Provérbios. Olha, nós falamos esse tempo atrás, temos falado muito da preguiça, que está lá em Provérbios 6, né? Mas ela tem os efeitos colaterais também. Tem um outro provérbio que diz, eu não lembro o número, que diz o seguinte: por que você não sai? Por que você não vai na viagem? É porque tem um leão no caminho. Ele nem sabe se o leão está lá, mas ele já está imaginando que se tiver o leão, ele vai morrer, então ele prefere ficar. É isso mesmo. Bom, então nós temos aqui um texto em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não estamos falando que você não pode ter performance. Isso tem que ficar evidente, claro. Bem claro. Nós estamos dizendo para você, tenha. Tem que ter. Tenha alta performance, chega no primeiro lugar, se planeja, se prepara, treina, né? Faz de tudo. Paulo fala, eu corri a carreira, mas eu estava de olho no alvo. Faça tudo para você ser o primeiro. Tenha alta performance, mas cuide do teu coração. Não pise em ninguém, não faz para competir, não faz para despertar ciúme, sabe? É isso aí. O que está falando novamente. Exatamente. Porque não vos conformeis com esse mundo. Porque o mundo vai vir tentando te conformar para fazer com esses valores. E a mente renovada, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que ela elimina tudo isso. Aí você fica no propósito que Deus fez genuíno na sua vida. Né? Porque se você pegar... É igual acabei de falar. Se você tem sua família em casa, que você tem que escutar, e a sua alta performance, você identificou que ela está destruindo a tua casa, tá errado, tá desfocado. Você tá errado. Tá desfocado. Assim, a luz vermelha já tem que ter acionada faz tempo. Por isso que entendeu? Nós tínhamos anotado aqui, ó, o que acontece? Vamos ver um pouquinho do lado destrutivo da performance. Quando você está fazendo só para provar o valor e tudo virou... rouba a presença sua em casa. Não, vou performar profissionalmente, mas você não tem presença em casa. Entendeu? Você não tem tempo. Você ganha muito dinheiro, mas não tem tempo. Então você atinge aquela performance, te satisfaz, pode despertar ciúme em alguém, mas não é saúde, não é benéfico. Por quê? Salomão escreveu que nós precisamos de moderação em tudo. A performance, eu preciso ter lá fora, mas eu preciso ter dentro de casa. Né? E quando isso não acontece, sabe que nome que a Bíblia dá? Lepra. Lepra é orgulho, que é o que Naamã tinha. Reconhecido publicamente, mas dentro de casa, leproso. Sabe? Então não adianta. E sabe uma coisa, veio agora na minha cabeça aqui agora, de umas coisas que eu já ouvi faz muito tempo atrás. Uma forma sutil da performance dentro de casa, que de geração vem passando de geração por geração. Sabe aquela coisa assim, olha, eu vou dar os meus filhos o que eu não tive. Meu pai falava isso. E isso vem passando de geração por geração. E isso, olha que forma sutil de performance. Você eu vou melhor que seu pai. E aí você começa. E aí você vai ser melhor do que seu pai. Você quer provar que você é melhor que seu pai. Já começa dentro de casa. Seu pai te deu um brinquedo, você quer dar 2. Isso. Eu não estudei na escola particular. Meus filhos vão para a escola particular. E isso
onera custo. Isso onera carga. E aí você vai ter que performar mais. Você vai trabalhar mais e vai ter menos presença. Menos presença. E outra coisa, meu pai falava isso e ele não, os pais dele não conseguiu estudar. Meu pai só assinava o nome, lia tudo, mas só assinava, não escrevia, porque não pôde ir para a escola, morava na roça, teve que trabalhar. O que acontece? Ele falou, não, eu vou dar o melhor e todos vão formar. Formou. Ok? Então, só que numa área, ele deu tudo. Até o que ele não tinha. Sacrificou, abria mão de tudo. Mas não deu com equilíbrio. Do espiritual, não falou o que era fé, não falou de igreja, não falou de Deus. Sabe? Desequilibrado, porque olhou só, esse vou dar tudo o que eu não tive, era só material. Só resultado do lado de fora, nada do lado de dentro. Se meu filho não aprendeu nada, o caráter está ruim. Não, nada, só do lado de fora. Vou dar uma escola como se a escola colocasse isso dentro da gente. Entendeu? Claro, ele tinha bom exemplo, tudo, mas eu estou falando aqui dessa linguagem. E, isso foi geracional, viu? É geracional. E nós, depois da conversão eu quebrei. Eu entendi isso. Falei, não é assim. Mas era uma declaração que vinha geração após geração. Eu vou dar o melhor que eu não tive. Eu vou dar. Então, é muito perigoso isso. Né? Porque precisa vir com disciplina, precisa vir com regra, precisa vir... Não é porque você pode dar que você vai dar. E a gente tem aqui em Franca, né, empresas que eram verdadeiros impérios na mão dos avós, depois na mão dos filhos, e aí chegou na vez dos netos. Zé, Sandro, Samelo, né? Porque Squalo, eles não trabalharam para conquistar, não tiveram nenhum esforço, chegou, tá tudo pronto, e não souberam administrar, não tiveram estrutura para administrar aquilo que tinha. Né? E nós estamos julgando absolutamente ninguém. Não. Mas estão falando que às vezes é aquele ditado. Eles deram o que não tinha. É aquele ditado lá que não tiveram. Do Oriente, né? Um vai andar de carro. O sheik lá que falou. Falou: meu avô andou de camelo, meu pai andou de não sei o quê, eu tô de Rolls Royce. Meu filho vai andar de Fusca e meu neto vai andar de camelo. Exatamente. Entendeu? Porque não valoriza. Que chegou pronto. Não precisou performar nada. Ué. Chegou pronto. Tá dentro do tema. Não soube o valor, não soube como conquistar. Chegou, estava pronto. E também a pessoa que pegou pronto, talvez nem pediu para pegar pronto, mas chegou pronto, não sabe quanto custou. E aí é fácil, às vezes, abrir mão, é fácil, às vezes, criticar. Sabe o que acontece? Né? As facilidades, estamos falando dentro do performance, né? Vamos pensar nós. Nós vivemos ainda, as famílias eram grandes, casa pequena, muita escassez, muita necessidade, mas a gente não consegue imaginar nem o tempo que não tinha nem geladeira, nem fogão a gás, nem micro-ondas, não consegue imaginar a luz elétrica nas ruas, não imagina. Agora vamos voltar lá atrás. A gente lê lá a passagem do povo no deserto, e fala que o maná caía, tal, depois caía codornize, mas não tinha água encanada, não tinha geladeira. E aonde que o povo... salgava a carne para durar. Aonde conseguia sal? Sabe, a gente não imagina o grau de dificuldade que é lenha, onde que arrumar, porque tinha que cozinhar. Saneamento básico para não ter uma epidemia, algo... Né? Uma infecção geral naquela milhões de pessoas. E aí? Então, mas como eu não passei por aquilo, eu estou vivendo na facilidade. Nós temos uma geração aí, cara, se falar para eles que não vai ter mais geladeira, mais fogão, gás, não vai ter nada, o que eles vão fazer da vida? Isso daí talvez até eles não sejam nem perceptivos, mas fala que não vai ter mais internet. E pronto. Fala que vai num lugar que não tem. Não, vira um surto. Vira um surto. Mas a internet ela é uma forma hoje que se não houver internet hoje, eu acho que para tudo. Então, não é nem só essa geração, para até nós mesmo dessa geração total. Mas a gente não viveu sem?
Mas agora a evolução não deixa mais viver sem. Não, mas o que o Renato está dizendo é comportamental. Não, sim, no Se você for para a praia, se você for para uma fazenda onde não pega, os jovens não querem ir. Mas se você vai no Airbnb, se a casa não tiver Wi-Fi, eles não quer. Então, Pode ser no nada. Pode ser numa fazendinha no nada. Vai ter Wi-Fi. Tem Starlink lá, pode garantir. Se não tiver, não vai. Se não tiver, não vai, não aluga, hein? É uma dica aí pra quem tá no Airbnb aí. Põe Starlink aí, senão você não vai alugar, não. Mesmo. Mas é isso, gente. Bom, nós temos então aqui um outro versículo para a gente poder encerrar aqui, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então, essa é a mensagem dessa noite. Exatamente. Aonde está o teu coração? Né? Aonde você está colocando o seu propósito? Com que propósito você está fazendo? Você está competindo a competição, né? Mas porque você quer os holofotes e os aplausos, ou você está cumprindo a sua carreira? Você está cumprindo o seu propósito? Né? Qual é a intenção do teu coração? Se eu estou fazendo porque eu estou cumprindo aquilo que eu fui chamado para ser, legal. Agora, se eu estou fazendo porque eu quero mostrar algo para alguém, eu quero a aprovação de alguém, eu quero passar por cima de alguém, eu tenho uma competição que aí eu estou fora do propósito de Deus. Tá. É insaciável, vai trazer canseira, enfado e é correr atrás do vento. Salomão falou. Eu quero deixar uma pergunta para vocês nisso que o pastor Renato disse, que é o seguinte. Para quem você está performando? Exato. Faça essa pergunta para você mesmo. Se for para você mesmo, tudo certo. Para quem você está performando? E aí eu vou deixar uma... Em cima do que o pastor Renato, o pastor Humberto disse, e eu acho que casa muito bem aqui. Jesus não performou para ninguém. Ele simplesmente obedeceu ao Pai. E isso mudou o mundo. Exatamente. Então, mas ele performou. Mas no propósito. No propósito do Pai. No propósito do Pai. Esse é o alvo. É o alvo. Achar a pecinha certa para o lugar certo do quebra-cabeça, porque aí sim completa a imagem, aí faz sentido. Aí faz sentido. Amém? Então eu quero usar a frase, né? Eu quero aquilo que nós falamos sempre, nós ouvimos juntos. Eu quero fazer tudo que o Senhor me chamou para ser, eu quero viver tudo que o Senhor preparou para mim, para que eu possa viver nesse dia, nesse tempo, né? Eu quero ser essa ferramenta, esse instrumento, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor me preparou para ser. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Amém? Boa noite. Deus abençoa. Noite. Pastor Humberto, boa noite, pastor Renato, pastor boa noite Mãe, você boa noite a que está todos. assistindo aí. Boa noite, Eduardo, pastor Grande abraço. Andresa. O Eduardo tá ali no fundo ali, Dudu. Deus os Minha esposa abençoe. linda, maravilhosa, tá ali também. Um abraço. Tchau, tchau. Deus os abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, shalom. Com Deus.